Continuando nossa atividade de hoje, então, falamos de ciclo do ouro e agora a gente vai falar sobre as revoltas que aconteceram nesse período de exploração das minas de ouro. A primeira grande revolta que aconteceu foi a revolta de Beckman, que foi no Maranhão. Teve como motivo o descontentamento dos colonos com a exploração comercial. E outro problema era a falta de mão de obra, porque Portugal tinha feito um acordo com os colonos de mandar 500 escravos por ano para o Maranhão. Mas ele não fez isso. Então, Manuel Beckman, fazendeiro muito rico e respeitado na região, liderou essa revolta, que foi sufocada pelo governo português e que teve o seu líder, Beckman, condenado à forca. A próxima guerra foi a dos Emboabas, e aconteceu em Minas Gerais, entre os paulistas e os emboabas. Os bandeirantes paulistas descobriram ouro em Minas Gerais e achavam que as minas deveriam pertencer apenas a eles. Porém, os emboabas também queriam participar dessa atividade muito lucrativa, e como não foi permitido, eles prepararam uma grande emboscada para os paulistas, que levou muitos à morte. Assim, os paulistas tiveram, então, que dividir a exploração das minas com os habitantes da região, e dessa forma muitos paulistas saíram à procura de ouro em outros lugares, em outras regiões da colônia. A Guerra dos Mascates aconteceu em Pernambuco em 1710, e ela se deu devido à emancipação de Recife por conta do seu enriquecimento pelo comércio e pelo empréstimo que ele estava recebendo. Mas Olinda não estava gostando dessa emancipação, gerou revolta nos olindenses e deu início à Guerra de Mascates. O governo português, então, nomeou um governador para colocar fim nesse conflito, mantendo a independência de Recife e tornando-a a capital de Pernambuco no lugar de Olinda. A próxima revolta foi a revolta de Filipe dos Santos e aconteceu em Vila Rica, Ouro Preto, nas Minas Gerais. Os mineiros, chefiados por Filipe dos Santos, estavam revoltados por conta de algumas coisas que Portugal estava fazendo com o ouro. Eles não permitiam que houvesse negociação do ouro antes dele ir para a casa de fundição. Então, o ouro que era coletado, que era extraído, ele tinha que levar para a casa de fundição para ser fundido, selado e quintado, ou seja, descontada a quinta parte para pagamento de impostos. Filipe dos Santos, então, liderou essa revolta porque se colocou contra essa ação, não achava justo o imposto tão alto e nem essa colocação de ter que ir para a casa de fundição. A coroa portuguesa, é claro, não gostou nem um pouquinho disso e condenou Filipe dos Santos à morte, enforcado e esquartejado. Em 1789, um pouco mais tarde, houve a Inconfidência Mineira, que para a gente é uma das mais conhecidas. Foi aquela liderada por Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Os inconfidentes eram pessoas ricas e instruídas, mas havia entre eles pessoas que não tinham muita posse, como o caso do Tiradentes, que foi o líder desse movimento. Eles achavam que era preciso acabar de uma vez por todas com a exploração que Portugal fazia com o Brasil e mais precisamente com as regiões de Minas Gerais. Mas um componente do grupo que sempre estava junto traiu seus companheiros e denunciou ao governador de Minas Gerais as reuniões que eram feitas contra a coroa portuguesa. Então, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ele foi condenado à morte e no dia 21 de abril foi enforcado e esquartejado e partes do seu corpo foram colocadas em postes ao longo do caminho do Rio de Janeiro para as Minas Gerais, mostrando como um exemplo de que não haveria mais nenhum movimento contra os portugueses. Passou um tempo e em 1798 aconteceu a Conjuração Baiana, também chamada de Revolta dos Alfaiates. Ela foi considerada a conjuração mais social, porque incluiu pessoas de todas as classes econômicas. Ela surgiu com a insatisfação dos habitantes da antiga capital do Brasil após a sua transferência para o Rio de Janeiro e buscavam algumas soluções para problemas que aconteciam na colônia.
Então buscavam, por exemplo, a liberdade da colônia de Portugal, acabar com a escravidão, melhorar as condições de vida dos mais pobres e aumentar o salário dos soldados. Os principais líderes dessa revolução, dessa conjuração, foram 2 soldados e 2 alfaiates, por isso que ela também foi chamada de Revolta dos Alfaiates. As autoridades portuguesas aplicaram penas muito duras para eles. Esses 4 foram condenados à morte. E outras pessoas com uma classe econômica um pouquinho melhor, que também participou dessa conjuração, teve penas mais leves, como a prisão e a expulsão aqui do Brasil. Então, essas foram as principais revoltas que aconteceram no Brasil no período do ciclo do ouro. A gente se vê já já. Tchau, tchau.